Olá, bom dia. Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E Deus abençoe também a tua família. Nós vamos orar agora, mas primeiro eu quero trazer o título da mensagem que Deus tem para as nossas vidas hoje. Essa mensagem mudará a tua vida. Ontem eu postei uma mensagem, e a mensagem mexeu com muita gente. O teu presente definirá o teu futuro. É muito importante as pessoas pensarem nisso. E hoje temos uma mensagem com o título: Estou andando na sombra de Deus? Estou andando na sombra de Deus? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, fala conosco. Eu e esta pessoa que está assistindo esse vídeo acreditamos no Senhor e queremos andar na tua sombra, ó Deus, porque a tua sombra traz-nos benefícios, traz-nos abrigo, traz-nos proteção, saúde e paz na alma. E não só queremos isto para nós, mas queremos também para os nossos amigos e os nossos familiares. E por isso, acreditando no poder da palavra do Senhor e no poder do nome de Jesus, é que assim oramos. Amém. Vamos seguir firmes na palavra de Deus. Lemos a Bíblia então em Números capítulo 27, o versículo de 1 ao 6. Vamos ler assim. E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, das famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas. Presta atenção, 5 nomes. Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, que era o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação de Israel, à porta do tabernáculo da congregação, dizendo, estavam no local certo, com as pessoas certas, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava na companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor, na companhia de Corá, ou não estava entre os rebeldes que se ajuntaram a Corá. Ele não morreu com eles, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Trouxeram a questão. Por que deveria o nome de nosso pai ser retirado do meio das famílias por não ter tido filho? Dá-nos, portanto, uma possessão entre os irmãos de nosso pai. E no versículo 5 diz assim, e Moisés levou a sua causa perante o Senhor, ou Moisés levou esta causa a Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Só a parte A do versículo 7, É de 1 ao 7 que iríamos ler. Eu coloquei de 1 a 6, mas de 1 a 7, e a parte A do 7 diz, Deus disse, as filhas de Zelofeade falaram corretamente. Como é bom, quando isso acontece nas nossas vidas. Vamos então tratar deste assunto maravilhoso. Temos uma história aqui que contamos do capítulo 25 e o capítulo 26 de algo tremendo que aconteceu. Até o capítulo 24 falamos sobre as 7 profecias que Balaão entregou. Do capítulo 25 e o capítulo 26 temos algo tremendo que aconteceu porque algumas mulheres foram mal aconselhadas, aquelas que eram moabitas e midianitas, como falamos na mensagem passada, foram mal aconselhadas e agiram incorretamente, levando o povo de Deus a pecar e a adorar o Baal Peor, um ídolo, um Deus falso, e isso trouxe uma mortandade de 24 mil pessoas, incluindo os que morreram pela praga e os que morreram então ali executados por Moisés à forca, porque Deus mandou homens que levaram, além daquele casal também que Finéias matou, aquele israelita que pegou lá uma midianita e começou a expor o seu pecado diante do povo como uma blasfêmia, e Finéias então o matou, e por zelo à santidade de Deus, ele o fez porque ele não aguentava mais ver o povo cuspindo na face de Deus. Que feliz foi Finéias em tomar esta atitude. Mas agora vemos que aquelas mulheres morreram, Aquelas mulheres pagaram caro por isso, mais tarde veremos isso também em assunto. Mas agora eu quero lembrar a vocês que naquela mensagem eu disse o poder que a mulher tem.
o poder que a mulher tem de persuasão, né? O poder que a mulher tem de levar outros a segui-la. Bom, o que acontece é que aqui vemos um fato. Neste fato, depois do capítulo 25, no capítulo 26, Deus diz então a Moisés: chame Eleazar e conte novamente, faça um recenseamento, conte novamente de 20 anos para cima todos os aptos para a guerra. Eles contaram e o número deu 601.730 pessoas. De todas as 12 tribos, exceto a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal, que não ia para a guerra, que não herdava também na herança das terras, né? Para Levi era diferente, para a tribo de Levi. Então tinha outras 12, porque existiam 2 filhos de José que entraram nesta herança, Efraim e Manassés. O que acontece é que esse Zelofeade era da tribo de Manassés. E então, essas mulheres aparecem, depois desse recenseamento, elas notaram que elas não estavam inseridas nesses 61.730 homens. Desses 61.730 homens, havia 52.700. Ou 52.200 aproximadamente, ou 700, que era da tribo de Manassés. E desses homens, desses 52 mil e alguma coisa, o que aconteceria com eles? Eles herdariam porção da terra por pertencerem à tribo de Manassés, né? Eram aptos para a guerra, eram de 20 anos para cima. Enquanto fazia o recenseamento das 12 tribos, essas 5 filhas de Zelofeade ficaram caladas. Ficaram observando. E no total de 601.730 pessoas, não estavam elas. Por quê? Porque Zelofeade, ele não teve filhos homens, ele só teve filhas. E a lei era para os filhos homens aptos para a guerra, que iriam herdar, queriam defender as suas terras. Essas mulheres, então o que fazem? Se reúnem e tomam uma decisão de levar a causa delas até Moisés. Levando a causa dela até Moisés e a Eleazar, que era o sacerdote, que era o lado espiritual, que decidia o lado espiritual do povo, o que acontece é que elas trazem uma causa seguinte: olha, nós somos filhas de Zelofeade. Vamos falar do nosso pai. O nosso pai Zelofeade, que é da tribo de Manassés, ele teve a infelicidade de não ter filho homem. Filhos. Quando diz filhos, está dizendo a parte homem. Ele não teve filhos. Mas este Zelofeade que nós queremos falar foi um homem que o nome dele simboliza: Deus é a minha sombra. E ele não estava lá entre os filhos de Corá, não os filhos de Corá, mas aqueles homens que se juntaram a Corá, porque desses filhos de Corá vamos falar mais tarde. Mas desses homens que se juntaram a Corá, ele não estava lá, ele não foi rebelde junto com esse Corá que queria ser sacerdote, que queria exercer a função de sacerdote, que não estava contente com o que Deus já havia dado para ele, então queria mais e se rebelou contra Arão, contra Moisés, e ele, meu pai, não estava lá. Claro que meu pai não era santo, dizia elas, mas ele não estava entre os rebeldes. Se ele tinha um pecado, ele morreu pelo seu próprio pecado, mas ele não foi influenciado com outros para se levantar contra Arão e contra Moisés e contra Deus. Meu pai não estava lá. O que elas queriam dizer? Se há uma porção de dignidade no meu pai, esta é a porção. Ele não se rebelou quando outros se rebelaram. O pecado dele pode ter sido outro, e ele pode ter morrido nesse outro pecado, mas a parte de rebelião não consta ao nosso pai. 5 mulheres determinadas a contar para Moisés. E então Moisés, Eleazar e os príncipes e toda a congregação observando, a ouvi-las, mas o que elas queriam dizer com isso? E elas disseram: então nós vemos que como filhas, já que meu pai não teve filho, nós queríamos direito a uma porção da terra que pertence ao meu pai, que era direito por meu pai, por ser da tribo de Manassés.
mesmo sendo mulheres, nós gostaríamos de ter uma porção para nós da parte do meu pai, tanto quanto assim é distribuído entre os irmãos de meu pai. Moisés era um homem muito inteligente, um homem temente a Deus, um líder de fato. E Moisés fez o que todo líder deve fazer. Num caso de decisão sobre bênção para o povo, sobre decisão do que fazer para o povo, Moisés então leva esta causa a Deus. E quando Moisés leva esta causa a Deus, dizendo o que as filhas de Zelofeade estavam dizendo, aquele que simboliza Deus é a minha sombra, as filhas agora requerem algo, Senhor. E então o que acontece? Deus dá a resposta dele a Moisés. E essa foi a resposta que lemos. Moisés, as filhas de Zelofeade estão falando corretamente. A atitude dessas mulheres mudou toda a lei ali de herança de Israel. E Deus diz, e da agora para frente, não só elas receberão por falarem corretamente, mas que seja lei, todo o herdeiro que não tiver, ou toda a pessoa que de direito à terra, dos filhos de Israel, que não tiver filho homem, dar-se-á a porção do filho para a filha. Então agora as mulheres passam a entrar nesta herança desde que não houvesse filho. Aquelas mulheres podiam ter ficado quietas, paradas ali, esperando de casar com alguém que tivesse posse, para que elas então fossem abençoadas. Mas não, foram honrar o pai. Não era interesse próprio daquelas mulheres. Então as feministas, como nós vemos por aí pregando, né? Algumas pregadoras que tem demais hoje, feministas por aí, usando este texto para dizer a mulher procurou o direito da mulher. A mulher pode, a mulher, ela é igual, ela é isso, ela é aquilo. E isso é pro lado do feminismo. Claro que Deus não faz acepção de pessoa, mas na lei ali estava a diferença entre homem e mulher que deveria seguir. Mas o que honrou, o que fez Deus feliz com aquelas mulheres, é que elas buscaram honrar o nome do Pai. Que o Pai não caísse no esquecimento, que o Pai não fosse isolado, que o Pai não tivesse para frente ali o nome nulo entre Israel. Zelofeade significa Deus é a minha sombra. E por isso o título da nossa mensagem é Estou andando na sombra de Deus. Tem muito pregador que esquece de pregar o que pensavam as filhas de Ló também. E as filhas de Ló também pensaram o seguinte: nós deixaremos o nosso pai sem hierarquia, sem herdeiros, se o nome dele prosseguir. Não, nós vamos dar nome ao nosso pai. E as duas filhas de Ló honraram a Ló. E por isso vieram os amonitas e os moabitas. Eu quero lembrar a você que quando você pensa em você, no seu próprio umbigo, no seu próprio benefício, Deus não se agrada. Mas quando você honra outros, quando você quer que outros sejam abençoados, que o nome deles seja lembrado, que Deus os abençoe, que quando você intercede por outros, quando você prefere a honra do outro do que a tua, Deus olha para a tua humildade, Deus olha para a tua determinação e você também come da porção da mesa do rei. Lembra de Mefibosete, que se considerava um cão morto? E o rei Davi disse, não, você vai comer da mesa do rei, você não é um cão morto. Você é Mefibosete, você é amado meu, e você vai vir para minha mesa, e eu vou cuidar de você todos os dias da tua vida. E ele foi então viver ali ao lado do rei. Deus tem para as nossas vidas, quando somos determinados, quando somos humildes, Deus tem para a nossa vida bênção. E você não deve ficar murmurando pelo canto, porque aquelas mulheres, 5 mulheres não fizeram isso. E se você for olhar o significado do nome de cada uma dessas filhas de Zelofeade, você vai ver nomes fortes como Malá, aquela que se dobra, a tímida. Você vai ver Noa, agradável e adorável. Você vai ver Hogla,
o bálsamo, aquela que perfuma, aquela que é uma doçura. E você vai ver Milca, a rainha, a conselheira, isso significa o nome de Milca. E Tirza, prazerosa, aquela que tem prazer. Então, se você adicionar esses 5 nomes, seus 5 significados, você vai trazer tudo isso para a tua vida. Eu não vou deixar que a minha timidez, mesmo sendo tímido, me faça indobrável diante da situação e diante de Deus. E eu não vou deixar que a timidez faça com que eu não leve a Deus a minha causa. Então você pega cada nome desse e traz para você, traz a prazerosa, traz o conselheiro para a tua vida, traz a doçura para a tua vida. Junta tudo isso e fala: Deus, eis-me aqui, da forma que o Senhor pode receber bem e pode me conhecer bem. 5 mulheres, com 5 significados no nome e com uma atitude linda. Vamos atrás da honra para o nosso Pai, aquele que diz, Zelofeade, Deus é a minha sombra. Eu pergunto a você, meu amigo e minha amiga, você que me assiste, você tem andado na sombra de Deus? A Bíblia diz que aquele que se esconde na sombra de Deus, aquele que se refugia na sombra de Deus, Salmo 91, ele é feliz e ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele se esconde em Deus. E o que é uma sombra? Sombra é o reflexo do sol no nosso corpo quando se dá em forma contrária. Quando o sol está nas nossas costas, a nossa sombra está à nossa frente. Quando o sol está de um lado, a nossa sombra está do outro. Quando o sol está na sua frente, a sua sombra está atrás. Mas a tua sombra, quando o sol brilha sobre você, ou a lua, o clarão da lua brilha sobre você, exercita-se uma sombra de um lado ou do outro. E tem um efeito que, se você à noite olhar muito para a tua sombra, olha muito para a sombra, sem piscar os olhos, e então olha para o céu, você vai ver a sua sombra sendo refletida lá nas nuvens, né? O mesmo que você vê na terra, você vai ver nas nuvens. Se você quiser fazer essa experiência, eu fazia quando criança isso. Olhava para a sombra firmemente, sem piscar, e olhava para o céu. O que isso quer dizer para você? É que quando o sol da justiça brilha sobre você, e quando ele te guarde com o clarão da noite, a tua sombra se manifesta, uma sombra se manifesta ao teu lado. Só que Zelofeade significa, não é a minha sombra, é a sombra dele que está em mim. Ele é a minha sombra, porque o sol brilha sobre mim, o sol da justiça. E se você pensar bem nisso, e você quiser caminhar com isso, todas as vezes que você olhar para a tua sombra, você fala: eu sou um cristão verdadeiro. Você possa dizer: eu sou um cristão verdadeiro, Cristo vive em mim. E essa sombra que eu vejo é sinal da presença do Cristo que vive em mim. Zelofeade. Deus é a minha sombra. Se Deus for a tua sombra, Ele é a tua sombra à tua direita. Ele é a tua sombra à frente, atrás, dos lados. Se Ele for a tua sombra, você será vencedor. E você, como aquelas 5 mulheres, mudará a história que Deus já havia escrito. Agora, Deus mudará a história. Uma nova história. Eu quero lembrar a você que de 601.730 homens, agora mais essas 5 mulheres, não estava nenhum daqueles que, quando Moisés desce com as tábuas do Sinai e ouve as promessas de Deus, nenhum deles estavam ali. Todos morreram no deserto. Esse novo momento ali, dessa contagem ali de 20 anos para cima, de 601.730, a adicionar agora com mais 5 mulheres. Eram as pessoas que Deus disse que iriam herdar na terra prometida. Faltavam poucos meses para eles entrarem. Moisés estava prestes a morrer.
Eram as últimas palavras de Deus a Moisés, para que então Moisés partisse e Josué assumisse a posição. É maravilhoso saber que Deus, o que Ele fala, Ele cumpre. Mas o que Ele quer ser mesmo é como foi para Zelofeade. Ele quer ser a tua sombra. E Ele quer que você ande na sombra dEle. E você vai descansar na sombra do Altíssimo e vai confiar nele. O que Deus quer de nós é confiança, é louvor, é admiração por ele, é honrar os outros, não é denegrir a imagem dos outros, pisotear os outros, porque prega uma mensagem diferente da tua, meu pastor amigo. Não os pise. Faça como as filhas de Zelofeade, honre-os e diga: Senhor, ele pode ter algum pecado, mas ele glorifica o teu nome. E se tem pecado, é problema dele contigo. Mas eu quero honrá-lo, como as filhas de Zelofeade fizeram. Nós vamos honrar, não vamos deixar que o nosso pai caia no esquecimento. E mudaram a história como estatuto perpétuo para o povo de Israel. Que Deus abençoe você, que a bênção de Deus chegue até você e abençoe a tua família no nome de Jesus. Esta mensagem tem o propósito de mudar a tua vida e você, que você possa crer que Deus é capaz de mudá-la no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.